Magnate dejó que su hijo renunciara al apellido familiar de su esposa 3 años después lo vio en evento. Lucas, dice Iu, a voz baixa, como me grito contido, você sabe o que está fazendo? Ele não respondeu logo. Só respirou. Como se estivesse respirando pela última vez. E então, com a voz quebrada, mais clara, como cristal que se quebra sem estilacos, apenas se desfaz, sim, papai. Eu sei. Você está renunciando ao nome valente. O nome que seu avô carregou na guerra, que seu bisavô construiu com sua sangue. O nome que te deu acesso a tudo, escolas, contatos, respeito. E você vai entregar isso, por uma mulher que nem sequer nasceu no mesmo mundo que nós? Ele sorriu. O sorriso triste. O sorriso que me partiu o peito sem que eu pudesse gritar. Ela não nasceu no meu mundo, papai. Ela nasceu no mundo que você destruiu. O silêncio caiu como uma cortina de chumbo. Eu não o tinha visto antes, aquele olhar. Não era ódio. Não era revolta. Era dor. A dor de que me entendeu tudo. E ainda assim, escolheu amar. Isabela Mendes, continuei, quase sussurrando, é filha de engenheiro que perdeu tudo por causa da minha empresa. O banco quebrado, a casa tomada, o país que se matou no ano passado. Você sabe disso. E ainda assim, você quer se casar com ela? Eu a amo, papai. E ela não me pediu nada. Nada. Nem centavo. Nem título. Nem nome. Ela só me pediu que eu fosse eu. E você acha que ser você é ser mendigo como sobrenome destruído? Minha voz subiu, e eu me arrependi imediatamente. Mas já era tarde. As palavras tinham saído, como facas sem volta. Ele se aproximou. Tão devagar. Como se tivesse medo de me tocar. E quando chegou perto, me olhou nos olhos, e eu vi minha própria imagem refletida nele, duro, frio, solitário. Papai, você nunca me ensinou a amar. Só a conquistar. Mas eu não quero conquistar. Eu quero ser. E então, com as mãos ainda tremendo, mas com a cabeça erguida, ele tirou do bolso o pequeno envelope branco. Dentro, o documento. O termo de renúncia ao sobrenome valente. Assinado. Já notariado. Se isso é o que você quer, disse eu, a voz agora me sopro, então faca. Mas saiba uma coisa, quando você pisar fora daqui, não voltará. Não haverá reuniões. Não haverá herança. Não haverá meu perdão. E quando ela te abandonar, porque elas sempre abandonam, não ven a chorar aos meus pés. Porque eu não lhe darei nem copo de água. Ele não chorou. Não implorou. Apenas colocou o envelope sobre a mesa de mármore negro, onde minha canheta de ouro repousava como trono. Então, adeus, papai. E saiu. Ouvi a porta se fechar. E não me movi. Não chorei. Não gritei. Só fiquei ali, olhando para o envelope, como se fosse o cadáver que eu mesmo tinha enterrado. Naquela noite, vi no noticiário, Isabela Mendes, designer de moda, foi convidada para exibir sua coleção em Milão. Ela usava o vestido feito de tecidos reciclados, bordado com pequeñas flores brancas. Disse, em entrevista, que o design era o tributo a sua mãe, que morreu trabalhando em uma fábrica que eu havia fechado por ineficiência. Eu apaguei a TV 3 dias depois, recebi uma carta. De Lucas. Só 2 linhas, ela está grávida. Não vamos pedir nada. Mas se o dia você quiser conhecer seu neto, ele se chamará Luna. E o sobrenome dela? Mendes. Eu não respondi. E por 3 anos, não o vi. Não o ouvi.
Nao o busquei. Porque iu era Eduardo Valente. E iu nao me dobraba. Nem por amor. Nem por sangue. Mas o tempo nao perdoa. Ele apenas espera. E en cuanto iu vivía en mina torre de vidro, cercado de ouro e silencio, ele vivía. Com menos dinheiro. Com menos nome. Mas com mais alma. E iu nao sabia que estaba morrendo de vagar. Nao de câncer. Nao de idade. Mas de solidao. De veio que nenhum negocio, nenhuma acao, nenhum título conseguia preencher. Porque o que iu tinha perdido nao era filho. Era a única pessoa que me amava, mesmo quando iu nao merecia. E agora, 3 anos depois, ele está em Milão. E iu estou aqui. E o mundo inteiro vai ver. E iu nao sei se tenho coragem de ir. Mas se iu for, o que vou dizer quando ele me vir? Que me perdoe? Que iu estava errado? Que iu ainda o amo? Ou vou ficar calado? Como sempre, como o homem que construiu impérios, mas perdeu o único legado que realmente importa: o amor. E ele já me perdoou. Só que eu não sei se consigo me perdoar a mim mesmo. Que não entendia porque aquele homem de olhos tão gelados, sentado no último banco, não se levantava para abraçar o filho. ¿Estás listo? Perguntou Isabela, baixinho, como se temesse que o vento levasse sua voz. Lucas assentiu. Mas não olhou para ela. Olhou para a porta. Espero que ele venha, murmurou. Não lo hará, respondeu ela, sem julgamento. Só com a tristeza de quem já sabe o fim antes da primeira palavra. E então, o sacerdote comecou. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Lucas respirou fundo. E quando chegou a hora de jurar, ele não disse o que todos esperavam. Yo, Lucas Valente, comecou, com a voz firme, tomo a Isabela Mendes como mi esposa, para amarla, respetarla, acompañarla, en la salud y en la enfermedad, en la riqueza y en la pobreza, hasta que la muerte nos separe. O sacerdote hesitou. O contrato dizia que ele renunciaria ao nome. Mas ninguém havia dito que ele diria isso em voz alta. E tu, Isabela? Perguntou o padre. Ela sorriu. O sorriso que parecia o canto de ave em meio à tempestade. Yo, Isabela Mendes, disse, como solos cheios de lágrimas que não caíam, tomo a Lucas como mi esposo, no por su nombre, ni por su fortuna, sino por su corazón. Porque él me vio cuando nadie más me miraba. Y por eso, yo elijo su nombre. Y él elige el mío. Él apegó su amao. E juntos, con as voces entrecortadas, disserán, nosotros somos uno. E então, o padre fechou o libro. Por el poder que me ha sido conferido, los declaro marido y mujer. Apenas suspiro. Silencio pesado. Então, o sam de uma porta se abrindo. Todos viraram. Na entrada, homem alto, de paletó cinza, com cachecol de seda negra, os olhos como gelo derretido. Eduardo. Ninguém se moveu. Ele não entrou. Não sorriu. Não se aproximou. Apenas ficou ali. Parado. Como o fantasma que voltou para ver o próprio funeral. E então, com a voz mais baixa que o vento, Lucas. Ele não chamou de meu filho. Chamou pelo nome. Como se fosse o estranho. Lucas não se virou. Mas sua mão apertou a de Isabela. Com forca. Como se temesse que ela desaparecesse. Que haces aqui? Perguntou Isabela, sem medo. Eduardo olhou para ela. E por segundo, só seus olhos perderão o gelo.
Éramos solos de Uemem que viu a alma de sua esposa, morta há 20 anos, refletida naquela mulher. Vine a ver si mi hijo tenía el valor de renunciar a todo, o solo estaba fingiendo. Ele de paso para dentro. A luz da janela cayó sobre seu rosto. Ele estava mais belo. Mais só. Mais beijo. ¿Te arrepientes? Perguntou ele, quase sussurrando. Lucas finalmente virou. Ego olou. Não com ódio. Não com raiva. Com algo paie. Com pena. No, respondeu. Yo no me arrepiento de haberme casado con ella. Pero sí, me arrepiento de haber creído que tú podrías entender. Eduardo fechou os olhos. Segundo. Tal vez dois. E quando os abriu, havia uma lágrima. Uma só. Escorrendo pela face enrugada. Entonces, no volveré a verte. E virou. Caminou para a porta. Espere. Gritou Isabela. Ele parou. Que quiere? Perguntou, sem se virar. Ela caminhou até ele. E, diante de todos, colocou a mão sobre a dele. A mão que havia destruído sua família. A mão que havia negado o amor. Quiero que sepa, dice, con a voz quebrada, más clara, que mi padre murió porque usted cerró la fábrica. Pero yo no lo odio. Porque si lo hiciera, no podría amar a Lucas. Y si no lo amara, no podría vivir. Usted no me quitó lo que tenía. Me quitó lo que yo podía ser. Pero él me devolvió lo que yo era. Ela soltou a mão. E voltou. Eduardo ficou parado. Como se tivesse sido atingido por rayo. E então, sem olhar para trás, saiu. A porta se fechou. Ninguém falou. Ninguém respirou. Lucas olhou para Isabela. Ela estava tremendo. Que hiciste? Perguntou ele. Ela sorriu. Uma lágrima caiu. Mas seu sorriso não morreu. Le dije la verdad. ¿Y ahora? Ahora, vivimos. Eles sairán da igreja juntos. Sem carro. Sem mordomos. Sem meranca. Sem nome. Apenas a mão dela na dele. E o vento sussurrou algo que ninguém ouviu, mas que eu, que vi tudo, nunca esqueci, el nombre no define al hombre. Lo que ele elige amar, sí. Naquela noite, em quarto alugado em Florenca, com uma vela acesa e uma sopa fria sobre a mesa, Lucas pegou Isabela nos bracos e sussurrou: Nunca te pedirei que deixes de odiar. Mas, prométeme que não deixarás que o odio te torne como ele. Ela encostou a cabeça no peito dele. Prometo, respondeu, que te amarei tanto, que dia, ele sentirá o beijo que deixou. E então, em silêncio, os dois choraram. Porque eles não sabiam. Mas eu, que vi tudo, sabia. Eduardo não tinha ido para despedir-se. Ele tinha ido para ver se o filho ainda era seu. E quando viu que não era mais, que ele havia se tornado algo maior, mais puro, mais humano, ele soube que havia perdido. Não o filho. O espelho. E agora, ele estava sozinho. Como nome. Como dinheiro. Com tudo. E com nada. E a paie parte? Ele não sabia se queria voltar. Ou se já era tarde demais. Mas a noite estava fria. E a lua estava tão clara. Como se soubesse. Como se soubesse que, em 3 anos, ele iria vê-lo novamente. E dessa vez, não seria para dizer adeus. Seria para pedir perdão. E talvez, não houvesse coragem. Mas talvez, haja amor. Ele não se moveu. Só a observou. Seus cílios tremulavam. Seus lábios,
levemente entreabertos. En no rosto dela, ueme traco de lágrima seca, como se, na noite, ela tivese chorado por alguém que não estaba ali. Por ele. Por Eduardo. Por tudo o que habían perdido. Lucas levantouse devagar. Deslizou da cama, puxou o casaco velo que habían comprado numa feira de rua, e saiu para o pequeno quintal atrás do apartamento. O ar era cortante. O cheiro de terra molada e café frío flutuaban no ar e le acendeu o cigarro, o primeiro desde o día en que Isabela o implorou para parar. Não por saúde. Mas porque, disse a ela, o fumo e o silencio que os homens usan para não ouvir o que sentem. Ele inspirou fundo. E então, a porta se abriu. Não puedes dormir? Perguntou ela, sem calcar os pés. Só como vestido de algodão, os pés descalcos na pedra fria. Ele não respondeu. Apenas entregou o cigarro a ela. Ela o pegou. Inhalou. Tose. Sorriu. Não me gusta. Pero hoy, me gusta más que tu silencio. Ele olhou para ela, e viu, pela primeira vez, o peso que ela carregava. Não apenas o de ter perdido a família, mas o de ter escolhido o homem que havia sido rejeitado pelo mundo. E ainda assim, amado. Te arrepientes? Perguntou ele, finalmente. Ela soltou a fumaca, devagar, como se estivesse liberando o segredo. ¿Te acuerdas de la primera vez que me besaste? Perguntou ela, sem olhar para ele. Lucas fechou os olhos. Sim. Lembrava. Era noite. Ela estava lavando pratos na cocina do ateliê onde trabalhava. Ele havia entrado sem bate. Não tinha dinheiro para o café. Só tinha uma flor, uma margarida que colera no parque. A flor estava murcha. Ele a entregou. Ela riu. E disse, ¿esto es lo mejor que puedes darme? Ele respondeu, no. Lo mejor es que te amo. Y no te pedí nada a cambio. Ela o beijou. E foi o primeiro beijo que ele não queria esquecer. E agora? Perguntou ele. Agora, respondeu ela, voltándose para ele, os olhos brilando como vidro quebrado, ahora me arrepiento de no haberte besado más veces antes de que te convirtieras en mi vida entera. Ele se aproximou. Abracou-a. E ela se desfez en lágrimas. ¿Y si él viene? Sussurrou ela. Lucas não respondeu. Ela ergueu a cabeça. ¿Y si viene a? Correio chegou. Uma carta. Sem remetente. Sem carimbo. Só o nome de Lucas, escrito a mão, com tracos firmes, mas cansados. Como se a própria canheta tivesse chorado ao escrever. Dentro, apenas uma frase, Luna nació hoy. No la nombraste. Pero yo la vi. En la foto. En la mano de Isabela. Con tu cara. Con su nombre. Y yo, no supe si llorar o huir. Lucas segurou o papel. Como se fosse o bilhete de o homem que había morrido. ¿Quién te la dio? Perguntó Isabela, atrás dele. No lo sé. ¿Y qué vas a hacer? Ele olhou pela janela. O sol nacia. En na rua, o menino corría, segurando o balao vermelho. O balao subiu. E o menino gritou, mamá. Mira. Sube. Sube como el amor. Isabela apertou a mão de Lucas. ¿Qué significa eso? Significa, respondeu ele, com a voz rouca, que aunque no lo hayas nombrado, ya lo amas. Ela não disse nada. Só apertou o maíz. Naquela noite, o telefone tocou. Não era o número conhecido. Lucas olhou para Isabela. Ela assentiu. Atendeu. Silêncio. O longo,
eterno silencio. E entao, uma voz fraca, como a de un homem que había perdido a forca de gritar. Lucas. Ele não respondeu. ¿Estás ahí? Sí. Yo vi la foto. Sí. Ella es hermosa. Sí. ¿Cómo se llama? Lucas respiró fundo. Luna. ¿Y su apellido? Silencio. E então, a voz, quase me sopro, ¿puedo verla? Lucas fechou os olhos. E por segundo, ele sentiu o peso de todos os anos. O peso da raiva. Do orgulho. Da dor. E então, como a voz mais baixa que o vento, disse, não. Ouviu-se suspiro. Soluco. ¿Por quê? Porque si te la doy, respondeu Lucas, no sabré si te la di porque me arrepiento, o porque aún me amas. E a Lina caiu. Silencio. Isabela olhou para ele. Lo amas? Lucas olhou para o bebê, dormindo no berco ao lado. No sé. Entonces, ¿qué haces? Espero. ¿Esperar qué? Espero que, si él viene de nuevo, no sea para pedir perdón. ¿Para qué? Para verla. ¿Y si viene? Entonces, él le pegó a mão de Isabela, tendré que decidir si soy el hijo de un hombre que perdió el amor o el padre de una niña que aún lo tiene. En aquel instante, a luz da sala piscou. En no reflexo da janela, por segundo, ele viu uma sombra. Alguém. Do lado de fora. Parado. Olhando. Sem se mover. Sem se aproximar. Sem ir embora. El Lucas soube. Ele estava ali. Eduardo. E não era para pedir. Era para ver. Só para ver. A fila. A neta. A herança que ele nunca soube que tinha. E Lucas não sabia se iria abrir a porta. Ou se deixaria a noite engolir tudo. Porque às vezes, o maior ato de coragem não é perdoar. É deixar que o outro veja. Sem ser visto. Sem ser ouvido. Só presente. Como o fantasma. Como o pai. Como o homem que perdeu tudo. E só queria ver uma criança dormir. Como nome que ele não lhe deu. Mas que, talvez, ele ainda possa aprender a amar. A porta não se abriu. Mas a janela estava entreaberta. E o vento sussurrou, ele está aqui. E Lucas não se moveu. Só segurou a mão de Isabela. E esperou. Na mesa, a carta de Eduardo ainda estava lá. Ainda aberta. Como uma ferida que não queria cicatrizar. E então, o Sam. O Sam leve. O arrastar de sapato sobre o degrau da escada. Lucas levantou a cabeça. Não se virou. Não respirou. Apenas ouviu. Está aí? Sussurrou Isabela, ainda deitada, os olhos fechados. Sí, respondeu ele, sem mover os lábios. O Sam se aproximou. O passo. Outro. E então, silêncio. Na porta. Alguém estava ali. Não batia. Não chamava. Só estava. Lucas se levantou devagar. Como se o chão fosse de vidro. Caminhou até a porta. Parou. A mão tremia. Mas não tocou na macaneta. ¿Quieres abrir? Perguntou Isabela, agora sentada na cama, abracando os joelhos. No sé si puedo. ¿Y si no lo haces? Entonces, él nunca saberá que ella está viva. ¿Y si lo haces?
Entonces, él sabrá que yo aún lo amo. Ela não respondeu. Só chorou. E Lucas fechou os olhos. E abriu a porta. O ar frio entrou como o suspiro. Na soleira, parado, como o fantasma que había caminado por anos en sonos, estaba Eduardo. Vestia o mesmo paletó cinza. O mesmo cachecol negro. Mas agora, os ombros estaban curvados. Os olhos, fundos. O rosto, marcado por rugas que não eran de idade, mas de dor. De silencio. De noite sem sono. Ele não sorriu. Não falou. Só olhou. Para dentro. Para a luz da sala. Para o berco. Para a luna. E então, a voz, tal basa que parecia vir do próprio vento, es ella? Lucas não respondeu. Só fez o gesto com a cabeça. Eduardo deu o passo para dentro. Sem ser convidado. Sem ser perdoado. Só entrou. Como se tivesse entrado em uma igreja. E quando chegou ao berco, parou. Como se temesse que o simples folego de seu corpo pudesse quebrar o sono da menina. Como se chama? Perguntou ele, sem tirar os olhos dela. Luna. E seu apellido? Silêncio. Eduardo respirou fundo. E por segundo, apenas ele pareceu encolher. Como se o peso de sua própria vida tivesse se transformado em chumbo e caído sobre seus ombros. No lo puso. Valente? Lucas fechou os olhos. No. Por quê? Porque, Lucas falou, com a voz quebrada, porque quando nació, yo ya no era valente. E ella, ya no era Mendes. Eduardo virou-se lentamente. Olhou para ele. Entonces, ¿quién es ella? Lucas se aproximou. Pegou a mão de Isabela. E a colocou na mão de Eduardo. Ella es, dice ele, la hija del hombre que amó más que su nombre. Eduardo não se moveu. Nem respirou. Só olhou para a mão de Isabela, a mão que ele havia destruído. E então, com os dedos trêmulos, ele tocou o rosto da filha. Só o dedo. Só o toque. Como se tivesse medo de que ela fosse desaparecer. E quando o fez, uma lágrima caiu. Sobre o cobertor. Sobre a pele da menina. E não foi uma lágrima de arrependimento. Foi uma lágrima de reconhecimento. Como se, naquele instante, ele finalmente visse, não o bebê. Mas uma criança que havia nascido daquilo que ele mais temia, o amor verdadeiro. Puedo. Ele sussurrou, sem terminar a frase. Que? Puedo verla dormir? Lucas não respondeu. Só se afastou. E Isabela, também. Eles sairão para a cozinha. Deixarão a porta entreaberta. E lá dentro, o silêncio. E o som de uma respiração. E o leve balanco de uma cadeira. Eduardo sentou-se. Na cadeira onde Lucas costumava sentar. Na cadeira que ele nunca havia usado. E ficou ali. Por 10 minutos. Por 20. Por 30. E quando o sol começou a entrar pela janela, iluminando o rosto de Luna, ele falou. Eu não la conocí. No, respondeu Isabela, da porta, sem entrar. Yo no la abracé. No. Yo no la llamé niña. No. Yo no la nombré. No. ¿Y qué quieres que haga ahora? Perguntou ele, com a voz quebrada. Isabela caminhou até ele. E sentou-se ao lado. Não tocou nele. Não o abracou. Só olhou para Luna. Quiero que la veas. Ya la vi. No.
ela virouse para ele. Os solos não estavam cheios de odio. Estaban cheios de esperanza. Quiero que la veas, como si ella fuera la primera persona que tú nunca supiste amar. Eduardo fechou os olhos. E por um longo momento, ele não falou. Só respirou. E então, com a voz mais suave que qualquer música que já existiu, ele disse: Luna, yo no soy un buen hombre. Lo sé. Yo no merezco estar aquí. Lo sé. Yo no merezco mirarla. Lo sé. Pero, ele abriu os olhos. E olhou para ela. E então, para Luna, si ella me permite estar aquí, solo un poco, solo para ver cómo sonríe, yo no volveré a irme. E Isabela não respondeu. Só levantou-se. E deixou a porta entreaberta. E deixou que ele ficasse. Porque às vezes, o perdão não é uma palavra. É um silêncio. É um toque. É um pai que, pela primeira vez, aprende a sentar-se ao lado de uma fila, sem pedir nada. Sem exigir nada. Só, presente. E enquanto o sol subia no céu, iluminando o rosto da menina, ela moveu os lábios. E sorriu. Sem abrir os olhos. Como se soubesse. Como se sentisse. Que alguém, finalmente, a amava. E Eduardo não chorou. Só segurou a cadeira. Como se fosse a última coisa que o mantinha no mundo. E quando o vento passou pela janela, ele sussurrou: gracias por não haberme echado. E então, o silêncio. E o amor. E o tempo. Que, pela primeira vez em manos, não passou. Ele ficou. Porque não havia mais nada para fugir. Só para ficar. E aprender. A amar. Sem nome. Sem poder. Sem orgulho. Só como Coracao. Como se aquele sorriso, fosse a primeira coisa que o mundo LHE dera em 30 anos sem ser um contrato, uma cau, um discurso, uma ordem. Ele não sabia como reagir. Não havia aula para isso. Nenhum manual de negocios ensinava como lidar com o amor que não se compra. Nenhum banco de dados registrava o valor de um sorriso de bebê. Então ele fez o que qualquer homem que nunca foi ensinado a amar fazia, ficou parado. E esperou. Que a menina acordasse. Que o tempo passasse. Que o silêncio falasse por ele. Mas o silêncio não falou. O silêncio sussurrou. Sabes? Disse Isabela, da porta da cocina, sem se aproximar, quando nasceu, não chorou. Eduardo virou a cabeça lentamente. Como? No lloró. Solo abrió los ojos, y te miró. A mí. A ti. A la puerta. A la sombra. Como si supiera que alguien estaba ahí, y que no era malo. Eduardo engolió en seco. Yo no fui un buen hombre. No lo fuiste, respondió ella, sin julgamento. Pero tú no eres el hombre que ella conoce. Ela se aproximou. Sentou-se ao lado dele. Não o tocou. Mas deixou que seu ombro se encostasse no dele. Ella no sabe que tú destruiste a su abuela. No sabe que tú cortaste el dinero de su padre. No sabe que tú lo expulsaste de tu vida. No sabe que tú lo llamaste débil. Eduardo fechou os olhos. ¿Y qué sabe? Ella sabe, dice Isabela, Baixino, que cuando ella lloraba en la noche, tú venías. Que cuando ella se despertaba, tú estabas allí. Que cuando ella se dormía, tú no te movías. Que cuando nadie más la miraba, tú la mirabas. Ele não respondeu. Só apertou os dedos. Como se estivesse segurando o fio de uma vida que nunca soube segurar. ¿Y qué quiere ella de mí? Perguntou ele, por fin.
Isabela olou para Luna. Ella no quiere nada de ti. Eduardo respiró fundo. Entonces, ¿por qué estoy aquí? Porque tú necesitas estar aquí. Silencio. Então, Sam. Sam suave. Balbució. Luna moveu os bracos. Abriu os olhos. Eles estava masuís. Como o céu de Monte Carlo na mana de inverno. Ela os fixou Eduardo. Nenhum choro. Nenhum medo. Nenhum grito. Só olhar. Eduardo sintió algo dentro de sí, algo que él nunca había sentido antes. Como se o chao tivese se aberto, e él estivese caindo. Mas não para o abismo. Para dentro. Para o lugar onde ele había enterrado o homem que era antes de se tornar o imperio. Papá? Sussurrou ele, sem saber que estava falando. Luna não respondeu. Mas sorriu. De novo. E esa vez, não foi por acaso. Foi como se ela soubesse. Como se, naquela alma pequena, já existisse uma memória, não de sangue, mas de presença. Eduardo não se moveu. Só levou a mão ao peito. Como se estivesse tentando segurar algo que se quebrava dentro dele. Que es esto? Murmurou. Es amor, respondió Isabela. No. No es eso. Eso no tiene nombre. Si lo tiene. ¿Cuál? Perdón. Eduardo fechou os olhos. E uma lágrima caiu. Mais forte. Mais lenta. Mais verdadeira. Yo no puedo pedir perdón, dice él, con la voz quebrada. Porque no soy quien lo merece. No necesitas pedirlo, respondió Isabela. Necesitas recibirlo. ¿Cómo? Ella te lo está dando. Eduardo olhou para Luna. Ela o olhava. Como se ele fosse o único lugar no mundo onde ela queria estar. E então, como uma voz que parecia vir de outro mundo, ele disse: ¿Puedo acariciarla? Isabela não respondeu. Só fez gesto com a cabeça. E Eduardo, com as mãos trêmulas, como se fossem de vidro, estendeu os dedos. Tocou a bochecha da menina. Leve. Tão leve que até o ar parou de respirar. E ela não se afastou. Ela se aproximou. Como se tivesse esperado por isso. Por anos. Por vidas. Por silencios. E quando seus dedos tocaram sua pele, Luna soltou o suspiro. E fechou os olhos. Dormiu. Eduardo não se moveu. Ficou ali. Com a mão sobre o rosto da neta. Como se fosse o último toque que o mundo lhe permitiria. E Isabela, sentada ao lado, sussurrou: ¿Sabes qué dijo tu madre antes de morir? Eduardo não respondeu. Só apertou a mão da menina. Dijo: No te arrepientas de lo que hiciste. Arrepiéntete de lo que no hiciste. Ele fechou os olhos. E por segundo, só ele se viu. Não como o magnate. Não como o pai. Não como o homem que construiu impérios. Como o filho que, aos 15 anos, viu sua mãe chorar porque ele não a abracava. Como o filho que nunca disse: Te amo. Como o filho que morreu antes de ele. E agora, ele estava diante da fila. E não tinha nada para oferecer. Só isso. Só o toque. Só o silêncio. Só o tempo. E então, ele sussurrou: Mamá, eu não supe amar. E a menina, em seu sono, moveu a mão. E apertou o dedo dele. Só pouco. Mas o suficiente. Para que ele soubesse. Que,
mesmo sem palavras, ela o perdoava. E que, mesmo sem nome, ela o amava. E Eduardo não se moveu. Não chorou. Não falou. Só ficou. E quando o sol se pôs, e a luz da sala ficou dourada, ele sussurrou: "Puedo volver mañana?" Isabela olhou para ele. E não disse sim. Nem não. Só disse: "Ella já te espera." E ele não perguntou mais. Só se levantou. Deixou a mão sobre a cabeça da menina, por um segundo. E saiu. Sem dizer adeus. Sem pedir perdão. Sem prometer nada. Só foi. E quando a porta se fechou, Isabela olhou para Lucas, que estava na janela, observando tudo. "Que piensas?" Lucas não respondeu logo. Só olhou para o céu. E sussurrou: "Creo que, por primeira vez, ele não está huyendo." "E tu?" Ele olhou para a luna. E então, com a voz mais suave que qualquer música, disse: "Yo, todavía no sé si lo perdono." "Entonces, yo sigo esperando. Que él vuelva. Y si no lo hace, entonces, yo aprenderé a amar sin él. Y si sí, entonces, yo aprenderé a amar con él." En aquele instante, o vento entrou pela janela. E trouxe consigo cheiro. De terra molada. De flores silvestres. De passado que não voltava. Mas de futuro que, talvez, ainda pudesse nascer. E na rua, lá fora, Eduardo camineia. Sem paletó. Sem cachecol. Sem nome. Só como coracao. E quando passou diante da padaria, uma bela senhora o chamou: "Señor. Usted es el hombre de la foto. El de la revista." Ele parou. Ela sorriu. "¿Qué quiere?" "Solo, que sepa", dice ella, "que su nieta es la más hermosa que he visto." Eduardo não respondeu. Só assentiu. E continuou andando. E quando chegou à esquina, parou. E olhou para cima. Para a janela. Para o quarto. Para a menina. E sussurrou: "Gracias por não haberme cerrado la puerta." E então, pela primeira vez em 30 anos, ele se permitiu sorrir. Soube-me pouco. Soube-me pouco. Mas o suficiente. Para que, se alguém estivesse olhando, soubesse que o homem que havia perdido tudo, finalmente, estava voltando. Não para conquistar. Não para exigir. Mas para ser. Só ser. Avo. E talvez, homem. E a noite caiu. E a lua voltou. E na janela, luna dormia. E em seu peito, o coracao de Eduardo batia. Pela primeira vez, junto com dela. E o mundo não precisava de palavras. Só de silêncio. E de homem que, por fim, aprendeu a amar sem nome. Sem poder. Sem orgulho. Só como coracao. E o coracao nunca mente. Na janela do quarto, o vidro estava embacado. O ar ainda guardava o frio da noite. E na cama, Luna dormia, mas não sozinha. Eduardo estava ali. Sentado na cadeira de madeira, como se tivesse passado a noite inteira ali. O paletó caído no chão. O cachecol dobrado sobre os joelhos. Os olhos fechados. Mas as mãos estavam sobre o berco. Não tocando. Só protegendo. Como se o simples fato de estar ali já bastasse para afastar o mundo. Isabela entrou devagar. Como cobertor nas mãos. Ela o viu, e não disse nada.
so deixou o cobertor sobre os ombros dele. Eduardo não abriu os olhos, mas respirou fundo, como se aquele tecido fosse o primeiro abraço que ele sentia em manos. «Não dormiste?» perguntou ela, baixinho. «No». «Por quê?» «Porque, si cierro los ojos, temo que ella desaparezca». Isabela sentou-se ao lado. Não o tocou, mas deixou que seu ombro encostasse no dele. «Ella no se va. Yo sé. Pero, yo no sé si merezco estar aquí». «¿Y si no merecieras?» perguntou ela, com a voz suave como o pôr do sol. «¿Crees que ella te habría sonreído?» Eduardo abriu os olhos. Lentamente, como se tivesse medo de que a luz o quebrase. «Ella no me conoce». «No. Pero tu corazón sí la conoce». Silencio. O vento balancou a cortina. E então, o Sam tão leve que só que me estava ali poderia ouvir. Luna moveu os lábios. E sussurrou, «Papá». Isabela congelou. Eduardo não respirou. «¿Qué dijo?» «No lo sé», respondeu Isabela, como solos cheios de lágrimas. «Pero, fue como si ella te llamara». Eduardo olhou para a menina, como se ela fosse o milagre que ele não merecia ver. «Yo no soy su papá». «No. Pero tú eres el hombre que ella siente como su hogar». Ele fechou os olhos. E por momento, o tempo parou. E então, com a voz mais baixa que o vento, ele disse: «¿Sabes que hice anoche?» «¿Qué?» «Me acordé de mi madre». Isabela não respondeu. Só esperou. Ella me decía siempre: «El amor no se mide por lo que das, sino por lo que dejas de tomar». Eduardo respirou fundo. «Yo nunca dejé de tomar. ¿Y ahora?» «Ahora, quiero dejar». «¿Qué?» «Quiero dejar de exigir. Quiero dejar de controlar. Quiero dejar de pensar que el nombre es lo que define a una persona. Quiero dejar de creer que el poder es lo que hace a un hombre importante». Ele olhou para Luna. «Quiero dejar de ser Eduardo Valente». «¿Y qué quieres ser?» Ele sorriu. O sorriso tão frágil que parecía prestes a desaparecer. «Quiero ser el hombre que vino a ver a su nieta». Isabela não disse nada. Só pegou a mão dele. E a colocou sobre a mão de Luna. E a menina moveu os dedos. E a apertou. Só pouco. Mas o suficiente para que Eduardo sentisse que aquela mão pequena, era a primeira coisa que ele havia conquistado, sem forcar, sem exigir, sem pagar, só recebendo. E então, o telefone tocou. Na mesa. O Sam agudo. Como o grito. Isabela olhou para Lucas, que estava na porta, como solos fixos no aparelho. «¿Quién es?» perguntou ele, sem se mover. «No lo sé». Eduardo não se levantou. Só olhou para o telefone. Como se soubesse, como se sentisse que aquilo era o mundo voltando. E ele não queria atender. Mas Isabela pegou o telefone. E olhou para Lucas. «Es la revista». Lucas não respondeu. Só fechou os olhos. Eduardo virou a cabeça. «¿Qué revista?» «La que publicó la foto de tu hijo en la boda. La que lo llamó el heredero perdido». Eduardo engolió en seco. «¿Y qué quieren?» «Quieren una entrevista». «¿Con quién?» «Con ella». Silencio. Eduardo olhou para Luna. E então, com a voz mais calma que qualquer silêncio, disse: «Diles que no».
Isabela hesitó. ¿Por qué? Porque ella no es un artículo. Pero si no hablamos, nadie sabrá quién es. Entonces, que nadie sepa. ¿Y si ellos publican la foto sin permiso? Que publiquen. ¿Y si dicen que tú la abandonaste? Que digan. ¿Y si dicen que tú mataste a su abuela? Eduardo fechou os olhos. E por segundo, ele pareceu encolher. Como se o peso de todos os erros que cometeu caísse sobre ele. Mas então, ele abriu os olhos. E olhou para Isabela. Com uma serenidade que ela nunca havia visto. Diles que, si publican la foto, yo los destruiré. Ela o olhou, surpresa. Que? No con dinero. No con leyes. No con poder. Eduardo se levantou. E caminou até a janela. Olhou para a rua. Para o mundo lá fora. Para as pessoas que corriam, sem saber que o que realmente importa, não está nos títulos. Está nos silencios. Nos toques. Nos solares. Yo los destruiré, repetió ele, baixinho, con el hecho de que yo soy el hombre que ama a su nieta. E então, ele se virou. E olhou para a luna. Y eso no lo pueden comprar. ¿Qué vas a hacer? Voy a venir cada mañana. ¿Y si ellos te buscan? Que me busquen. ¿Y si te piden una declaración? Yo no daré declaraciones. Entonces, yo daré un ejemplo. Isabela olhou para Lucas. E ele, que había ficado en silencio atentado, dice, con a voz rouca, ¿y si te piden que vuelvas al nombre? Eduardo sorriu. Sorriso verdadeiro. Pela primeira vez en 30 años. Yo, ya no soy valente. Entonces, yo soy el hombre que vino a ver a su nieta. E então, ele se aproximou. E beijou a testa de Luna. Leve. Tão leve que até o ar parou de respirar. Hasta mañana, mi pequeña. E saiu. Sem paletó. Sem cachecol. Sem nome. Só como coracao. E quando a porta se fechou, Isabela olhou para Lucas. ¿Crees que él volverá? Lucas olhou para a janela. E para a rua. E viu. Eduardo estaba lá. Parado. Na esquina. Volando para cima. Para a janela. Para a menina. Sem falar. Sem se aproximar. Só observando. Como se cada segundo que ele passava ali, fosse o pedido de perdão. E Lucas não disse nada. Só pegou a mão de Isabela. E sussurrou, yo todavía no lo perdono. Entonces, pero ya no lo odio. E a menina, no verco, moveu os bracos. E sorriu. Sem abrir os olhos. Como se subese. Como se sentisse. Que, mesmo sem palavras, alguém estava voltando. E que, desta vez, não era para ficar. Era para ser. E o mundo continuou girando. Mas agora, não havia mais o magnate. Havia o avo. E o silêncio. E o amor. Que não precisava de nome. Só de presença. E quando o sol se pôs, a janela estava aberta. E o vento sussurrou, ele está aqui. E Luna sorriu. Porque, mesmo dormindo, ela sabia. Que alguém, finalmente, havia escolhido ficar. Sem exigir. Sem controlar. Sem nome. Só como coracao. E isso era mais forte que qualquer imperio. Mais poderoso que qualquer herança. Mais verdadeiro que qualquer nome. Porque o amor
nao se herda. Se escol. Ele estaba escolendo. Día após día. Silencio após silencio. Toque após toque. Até que, tal vez, día, ele não precisasse mais vir. Porque ela já saberia. Que ele estava ali. Sempre. Mesmo quando não estava. Porque o amor nunca se vai. Só espera. E ele. Na janela do quarto, o vidro estava embacado. O ar ainda guardava o frio da noite. E na cama, Luna dormia, mas não sozinha. Eduardo estava ali. Sentado na cadeira de madeira, como se tivesse passado a noite inteira ali. O paletó caído no chão. O cachecol dobrado sobre os joelhos. Os olhos fechados. Mas as mãos estavam sobre o berco. Não tocando. Só protegendo. Como se o simples fato de estar ali já bastasse para afastar o mundo. Isabela entrou devagar. Como cobertor nas mãos. Ela o viu, e não disse nada. Só deixou o cobertor sobre os ombros dele. Eduardo não abriu os olhos. Mas respirou fundo. Como se aquele tecido fosse o primeiro abraço que ele sentia em manos. Não dormiste? Perguntou ela, baixinho. Não. ¿Por quê? Porque, si cierro los ojos, temo que ella desaparezca. Isabela sentou-se ao lado. Não o tocou. Mas deixou que seu ombro encostasse no dele. Ella não se va. Yo sé. Pero, yo no sé si merezco estar aquí. ¿Y si no merecieras? Perguntó ella, con a voz suave como o pôr do sol. ¿Crees que ella te habría? Samtao leve que só que me estaba ali poderia ouvir. Luna moveu os lábios. E sussurrou, papá. Isabela congelou. Eduardo não respirou. ¿Qué dijo? No lo sé, respondeu Isabela, como solos cheios de lágrimas. Pero, fue como si ella te llamara. Eduardo olhou para a menina. Como se ela fosse o milagre que ele não merecia ver. Yo no soy su papá. No. Pero tú eres el hombre que ella siente como su hogar. Ele fechou os olhos. E por momento, o tempo parou. E então, com a voz mais baixa que o vento, ele disse, ¿sabes que hice anoche? Que me acordé de mi madre. Isabela não respondeu. Só esperou. Ella me decía siempre, el amor no se mide por lo que das, sino por lo que dejas de tomar. Eduardo respiró fundo. Yo nunca dejé de tomar. ¿Y ahora? Ahora, quiero dejar. ¿Qué? Quiero dejar de exigir. Quiero dejar de controlar. Quiero dejar de pensar que el nombre es lo que define a una persona. Quiero dejar de creer que el poder es lo que hace a un hombre importante. Ele olhou para Luna. Quiero dejar de ser Eduardo Valente. ¿Y qué quieres ser? Ele sorriu. O sorriso tão frágil que parecía prestes a desaparecer. Quiero ser el hombre que vino a ver a su nieta. Isabela não disse nada. Só pegou a mão dele. E a colocou sobre a mão de Luna. E a menina moveu os dedos. E a apertou. Só pouco. Mas o suficiente. Para que Eduardo sentisse que aquela mão pequena, era a primeira coisa que ele havia conquistado, sem forcar, sem exigir, sem pagar. Só recebendo. E então, o telefone tocou. Na mesa. O Sam agudo. Como o grito. Isabela olhou para Lucas, que estava na porta, como solos fixos no aparelho. ¿Quién es? Perguntou ele, sem se mover. No lo sé.
Eduardo Nao se levantó. So olhou para o telefone. Como se subese. Como se sentise. Que aquilo era o mundo voltando. Ele Nao queria atender. Mas Isabela pegou o telefone. E olhou para Lucas. Es la revista. Lucas Nao respondeu. So fechou os olhos. Eduardo virou a cabeça. ¿Qué revista? La que publicó la foto de tu hijo en la boda. La que lo llamó el heredero perdido. Eduardo engolió en seco. ¿Y qué quieren? Quieren una entrevista. ¿Con quién? Con ella. Silencio. Eduardo olhou para Luna. E então, com a voz mais calma que qualquer silêncio, disse, diles que no. Isabela hesitou. ¿Por qué? Porque ella no es un artículo. Pero si no hablamos, nadie sabrá quién es. Entonces, que nadie sepa. ¿Y si ellos publican la foto sin permiso? Que publiquen. ¿Y si dicen que tú la abandonaste? Que digan. ¿Y si dicen que tú mataste a su abuela? Eduardo fechou os olhos. E por um segundo, ele pareceu encolher. Como se o peso de todos os erros que cometeu caísse sobre ele. Mas então, ele abriu os olhos. E olhou para Isabela. Com uma serenidade que ela nunca havia visto. Diles que, si publican la foto, yo los destruiré. Ela o olhou, surpresa. Que? No con dinero. No con leyes. No con poder. Eduardo se levantou. E caminou até a janela. Olhou para a rua. Para o mundo lá fora. Para as pessoas que corriam, sem saber que o que realmente importa, não está nos títulos. Está nos silencios. Nos toques. Nos solares. Yo los destruiré, repetió ele, baixinho, con el hecho de que yo soy el hombre que ama a su nieta. E então, ele se virou. E olhou para Luna. Y eso no lo pueden comprar. ¿Qué vas a hacer? Voy a venir cada mañana. ¿Y si ellos te buscan? Que me busquen. ¿Y si te piden una declaración? Yo no daré declaraciones. Entonces, yo daré un ejemplo. Isabela olhou para Lucas. E ele, que había ficado en silencio atentado, dice, con a voz rouca, ¿y si te piden que vuelvas al nombre? Eduardo sorriu. Um sorriso verdadeiro. Pela primeira vez en 30 años. Yo, ya no soy valente. Entonces, yo soy el hombre que vino a ver a su nieta. E então, ele se aproximou. E beijou a testa de Luna. Leve. Tão leve que até o ar parou de respirar. Hasta mañana, mi pequeña. E saiu. Sem paletó. Sem cachecol. Sem nome. Só como coracao. E quando a porta se fechou, Isabela olhou para Lucas. ¿Crees que él volverá? Lucas olhou para a janela. E para a rua. E viu. Eduardo estaba lá. Parado. Na esquina. Volando para cima. Para a janela. Para a menina. Sem falar. Sem se aproximar. Só observando. Como se cada segundo que ele passava ali, fosse um pedido de perdão. E Lucas não disse nada. Só pegou a mão de Isabela. E sussurrou, yo todavía no lo perdono. Entonces, pero ya no lo odio. E a menina, no verco, moveu os bracos. E sorriu. Sem abrir os olhos. Como se subese. Como se sentise. Que, mesmo sem palavras, alguém estava voltando. E que, desta vez,
não era para ficar. Era para ser. E o mundo continuou girando. Mas agora, não havia mais magnate. Havia avo. E silêncio. E amor. Que não precisava de nome. Só de presença. E quando o sol se pôs, a janela estava aberta. E o vento sussurrou, ele está aqui. E luna sorriu. Porque, mesmo dormindo, ela sabia que alguém, finalmente, havia escolhido ficar. Sem exigir. Sem controlar. Sem nome. Só, como Coracao. E isso era mais forte que qualquer império. Mais poderoso que qualquer herança. Mais verdadeiro que qualquer nome. Porque o amor não se herda. Se escolhe. E ele estava escolhendo. Dia após dia. Silêncio após silêncio. Toque após toque. Até que, talvez, dia, ele não precisasse mais vir. Porque ela já saberia que ele estava ali. Sempre. Mesmo quando não estava. Porque o amor nunca se vai. Lucas estava na janela. De costas. Os braços cruzados. Os olhos fixos na rua. Ela não o chamou. Só olhou para ele. E então, o Sam. Sam leve. Arrastar. De passos na escada. Não os passos de homem que vem para falar. Mas os passos de homem que vem para ver. Eduardo entrou. Sem bate. Sem pedir permissão. Sem paletó. Sem cachecol. Só como saco de papel nas mãos. Ela o viu. E não se moveu. Ele olhou para a porta do quarto. Para Luna. Depois para Lucas. E depois, para Isabela. Nenhum sorriso. Nenhuma desculpa. Nenhum boa mana. Apenas o saco. E ele o colocou sobre a mesa. Que é? Perguntou Isabela, baixinho. Eduardo não respondeu. Só abriu o saco. Dentro, monte de coisas. Uma boneca de pano, como los de botao e vestido de tecido reciclado. Libro de historias, las flores que crecen en el silencio, como a capa gasta, como se tivesse sido lido 1000 veces. Uma caixinha de madeira, pintada a mão, como uma pequena flor branca na tampa. E envelope. Sem nome. Só de seno. Uma criança dormindo. Como Coracao ao lado. Isabela pegou a boneca. Ela estava feita a mão. Cada ponto, cada costura, era delicado. Como se tivesse sido feito com as mãos trémulas de alguém que nunca havia costurado antes. ¿Esto, lo hiciste tú? Perguntou ela, com a voz quebrada. Eduardo não respondeu logo. Só olhou para o chão. Yo, no sé coser. Entonces, ¿cómo? Fui a una tienda de artesanías. En el barrio viejo. La dueña me enseñó. Me dijo que las cosas hechas con amor no necesitan perfección. Solo necesitan corazón. Él le pegó o libro. Lo encontré en una librería que mi madre solía visitar. Ella lo leía a mí cuando tenía miedo de la oscuridad. Eduardo abrió a capa. Dentro, una página dobrada. E encima, en letra fina, guasa infantil, escrita con cañeta azul, cuando no hay luz, el amor es la sombra que no se va. Isabela olhou para Lucas. Ele não se virou. Mas suas mãos apertaram a janela. Eduardo pegou a caixinha. Esta, la hice yo. Ele abriu. Dentro, pedaço de papel. E uma flor seca.
uma margarida. A mesma que Lucas había dado a Isabela, naquele día, o primeiro día en que ele a viu, e ela riu, e disse, esto es lo mejor que puedes darme? Eduardo olhou para a flor. E então, como a voz mais baixa que o vento, yo no sabía que ella la guardaba. Ella la guardó, respondió Isabela, porque fue la primera vez que alguien le dio algo, sin esperar nada a cambio. Eduardo fechou os olhos. E por segundo, ele pareceu encolher. Como se o peso daquilo, daquela flor, daquela boneca, daquela frase, fosse mais do que ele podía carregar. Yo no soy un buen hombre, murmuró. No, respondió Isabela, pero hoy, tú eres el hombre que vino a dejar cosas, sin pedir nada. E então, ele pegou o envelope. E o entregou a Lucas. Sem dizer nada. Só olhou para ele. E Lucas, finalmente se virou. Os olhos vermelhos. A garganta apertada. Ele pegou o envelope. E o abriu. Dentro, só uma carta. Escrita a mão. Com tracos que tremiam. Lucas. No sé si merezco escribirte. Pero necesito que sepas esto, yo no te perdí. Yo te perdí hace mucho tiempo. Cuando te vi por primera vez llorar por tu madre, y no te abracé. Cuando te vi crecer, y solo te di órdenes en vez de abrazos. Cuando te vi elegir a Isabela, y te llamé débil. Yo no te rechacé por ella. Te rechacé por ti. Porque tú eras lo que yo nunca fui, valiente. Porque tú amabas sin condiciones. Porque tú te atreviste a renunciar a todo, por amor. Y yo solo tenía miedo. Miedo de que tú fueras más fuerte que yo. Miedo de que, al verte feliz, yo me diera cuenta de que yo nunca lo fui. Hoy, vi a Luna. Y vi a ti. Y vi a ella. Y por primera vez, no me sentí vacío. Solo, asustado. Asustado de que sea tarde. Asustado de que no me perdones. Asustado de que no me merezca. Pero, si tú crees que yo puedo ser algo mejor, entonces, dime qué debo hacer. No te pido que me abraces. No te pido que me llames papá. Solo, dime qué debo hacer, para que ella no crezca creyendo que su abuelo fue un hombre que no supo amar. Eduardo, Lucas leu. El leu de novo. E não chorou. Não falou. Não se moveu. Só olhou para a flor seca. E então, lentamente, ele pegou a boneca de pano. E a colocou na mão de Luna. A menina, ainda dormindo, moveu os dedos. E a apertou. Como se soubesse. Como se sentisse. Que aquele brinquedo, não era só o presente. Era o pedido. O sussurro. O coracao quebrado, tentando-se consertar. Eduardo não disse nada. Só ficou ali. Como o homem que havia deixado tudo o que era, para tentar ser algo que não sabia como ser. Isabela se aproximou. E colocou a mão sobre a dele. Que vas a hacer agora? Eduardo olhou para Lucas. E por segundo, ele pareceu ter 20 anos de novo. E então, com a voz mais frágil que o vento, disse, yo não sei. Lucas olhou para ele. E então, sem palavras, caminhou até a porta. E abriu. E saiu. Sem olhar para trás. Sem dizer adeus. Sem perdoar. Só foi. Eduardo ficou parado. Como se tivesse sido abandonado. Como se o mundo tivesse se esvaziado. E Isabela olhou para ele. ¿Crees que él te perdoará? Eduardo fechou os olhos. No lo sé. ¿Y si no? Entonces, yo seguiré viniendo. ¿Y si él nunca te responde? Entonces,
yo seguiré viniendo. ¿Y si ella crece y no te conoce? Entonces, yo aprenderé a ser invisible. ¿Y si ella te llama, abuelo? Eduardo Nao respondeu. So olhou para a luna. Ela dormia. Como a boneca na mão. E como Coracao de Uemem que había aprendido, aos 68 anos, a amar, sem nome. Sem poder. Sem orgulho. Só, como a coragem de vir. Dia após dia. Silêncio após silêncio. E então, ele sussurrou, yo no quiero que ella me llame abuelo. Entonces, yo quiero que ella me ame. ¿Cómo? Sin saber quién soy. ¿Y si no puede? Entonces, yo seré el hombre que ella siente, aunque nunca sepa mi nombre. E Isabela olhou para a janela. E viu. Na rua, lá fora, o homem parado. Com as mãos nos bolsos. Volando para cima. Sem se mover. Sem se aproximar. Só, observando. Como se cada segundo que ele passava ali, fosse o verso de uma oracao. E ela. Sussurrou, ele já está amando. E Luna, moveu os dedos. E sorriu. Sem abrir os olhos. Porque às vezes, o amor não precisa de palavras. Só de presença. E de homem que, mesmo sem saber como, continua voltando. Porque o mais difícil não é perdoar. E não desistir. E ele não estava desistindo. Ele estava aprendendo a amar. Sem nome. Sem herança. Sem poder. Só, como Coracao. E quando o vento entrou pela janela, ele sussurrou, gracias, por não haberme cerrado la puerta. E então, a flor seca, na caixina, soltou o pequeno pétala. E caiu. Sobre o berco. Sobre a mão de Luna. E sobre o Coracao de homem, que finalmente, deixou de ser o rei. E se tornou o avo. E talvez, o homem. E o silêncio, não foi beijo. Foi sagrado. Porque, nesse silêncio, o amor estava falando. E ninguém precisava entender as palavras. Lucas estava na janela. De costas. Os braços cruzados. Os olhos fixos na rua. Ela não o chamou. Só olhou para ele. E então, o Sam. O Sam leve. O arrastar de passos na escada. Não os passos de homem que vem para falar. Mas os passos de homem que vem para ver. Eduardo entrou. Sem bate. Sem pedir permissão. Sem paletó. Sem cachecol. Só como saco de papel nas mãos. Ela o viu. E não se moveu. Ele olhou para a porta do quarto. Para Luna. Depois para Lucas. E depois, para Isabela. Nenhum sorriso. Nenhuma desculpa. Nenhum boa mana. Apenas o saco. E ele o colocou sobre a mesa. Que é? Perguntou Isabela, baixinho. Eduardo não respondeu. Só abriu o saco. Dentro, monte de coisas. Uma boneca de pano, com molos de botao e vestido de tecido reciclado. Libro de historias, las flores que crecen en el silencio, como a capa gasta, como se tivesse sido lido 1000 veces. Uma caixina de madeira, pintada a mão, como uma pequena flor branca na tampa. E envelope. Sem nome. Só de seno. Uma criança dormindo. Como Coracao ao lado. Isabela pegou a boneca. Ela estava feita a mão. Cada ponto, cada costura, era delicado.
como se tivese sido feito con as maos trémulas de alguén que nunca había costurado antes. «Esto, lo hiciste tú?» perguntou ela, con a voz quebrada. Eduardo não respondeu logo. Só olhou para o chao. «Yo, no sé coser». «Entonces, ¿cómo?» «Fui a una tienda de artesanías. En el barrio viejo. La dueña me enseñó. Me dijo que las cosas hechas con amor no necesitan perfección. Solo necesitan corazón». Ele pegó o libro. Lo encontré en una librería que mi madre solía visitar. Ella lo leía a mí, cuando tenía miedo de la oscuridad. Eduardo abrió a capa. Dentro, una página dobrada. E encima, en letra fina, guasa infantil, escrita con cañeta azul, cuando no hay luz, el amor es la sombra que no se va. Isabela olhou para Lucas. Ele não se virou. Mas suas mãos apertaram a janela. Eduardo pegou a caixinha. «Esta, la hice yo». Ele abriu. Dentro, pedaço de papel. E uma flor seca. Uma margarida. A mesma que Lucas había dado a Isabela, naquele día, o primeiro día en que ele a viu, e ela riu, e disse: «Esto es lo mejor que puedes darme?» Eduardo olhou para a flor. E então, com a voz mais baixa que o vento, yo no sabía que ella la guardaba. «Ella la guardó», respondeu Isabela, «porque fue la primera vez que alguien le dio algo, sin esperar nada a cambio». Eduardo fechou os olhos. E por segundo, ele pareceu encolher. Como se o peso daquilo, daquela flor, daquela boneca, daquela frase, fosse mais do que ele podía carregar. «Yo no soy un buen hombre», murmuró. «No», respondeu Isabela, «pero hoy, tú eres el hombre que vino a dejar cosas, sin pedir nada». E então, ele pegou o envelope. E o entregou a Lucas. Sem dizer nada. Só olhou para ele. E Lucas, finalmente se virou. Os olhos vermelhos. A garganta apertada. Ele pegou o envelope. E o abriu. Dentro, só uma carta. Escrita a mão. Com tracos que tremiam. «Lucas, no sé si merezco escribirte. Pero necesito que sepas esto, yo no te perdí. Yo te perdí hace mucho tiempo. Cuando te vi por primera vez llorar por tu madre, y no te abracé. Cuando te vi crecer, y solo te di órdenes en vez de abrazos. Cuando te vi elegir a Isabela, y te llamé débil. Yo no te rechacé por ella. Te rechacé por ti. Porque tú eras lo que yo nunca fui, valiente. Porque tú amabas sin condiciones. Porque tú te atreviste a renunciar a todo, por amor. Y yo solo tenía miedo. Miedo de que tú fueras más fuerte que yo. Miedo de que, al verte feliz, yo me diera cuenta de que yo nunca lo fui. Hoy, vi a Luna. Y vi a ti. Y vi a ella. Y por primera vez, no me sentí vacío. Solo, asustado. Asustado de que sea tarde. Asustado de que no me perdones. Asustado de que no me merezca. Pero, si tú crees que yo puedo ser algo mejor, entonces, dime qué debo hacer. No te pido que me abraces. No te pido que me llames papá. Solo, dime qué debo hacer, para que ella no crezca creyendo que su abuelo fue un hombre que no supo amar. Eduardo, Lucas leu. El leu de novo. E não chorou. Não falou. Não se moveu. Só olhou para a flor seca. E então, lentamente, ele pegou a boneca de pano. E a colocou na mão de Luna. A menina, ainda dormindo, moveu os dedos. E a apertou. Como se subese. Como se sentisse. Que aquele brinquedo, não era só o presente. Era o pedido. O sussurro.
Coracao quebrado, tentándose concertar. Eduardo nao dice nada. Soficou ali. Como Omem que había deixado tudo o que era, para tentar ser algo que nao sabía como ser. Isabela se aproximó. E colocó a mão sobre Adele. ¿Qué vas a hacer ahora? Eduardo olhou para Lucas. E por segundo, ele pareceu ter 20 anos de novo. E então, com a voz mais frágil que o vento, disse, eu não sei. Lucas olhou para ele. E então, sem palavras, caminhou até a porta. E abriu. E saiu. Sem olhar para trás. Sem dizer adeus. Sem perdoar. Só foi. Eduardo ficou parado. Como se tivesse sido abandonado. Como se o mundo tivesse se esvaziado. E Isabela olhou para ele. ¿Crees que ele te perdoará? Eduardo fechou os olhos. No lo sé. ¿Y si no? Entonces, yo seguiré viniendo. ¿Y si él nunca te responde? Entonces, yo seguiré viniendo. ¿Y si ella crece y no te conoce? Entonces, yo aprenderé a ser invisible. ¿Y si ella te llama abuelo? Eduardo nao respondeu. Só olhou para Luna. Ela dormia. Com a boneca na mão. E como Coracao de Omem que había aprendido, aos 68 anos, a amar, sem nome. Sem poder. Sem orgulho. Só, com a coragem de vir. Dia após dia. Silêncio após silêncio. E então, ele sussurrou, yo no quiero que ella me llame abuelo. Entonces, yo quiero que ella me ame. ¿Cómo? Sin saber quién soy. ¿Y si no puede? Entonces, yo seré el hombre que ella siente, aunque nunca sepa mi nombre. E Isabela olhou para a janela. E viu. Na rua, lá fora, Omem parado. Com as mãos nos bolsos. Volando para cima. Sem se mover. Sem se aproximar. Só, observando. Como se cada segundo que ele passava ali, fosse o verso de uma Coracao. E ela sussurrou, ele já está amando. E Luna, moveu os dedos. E sorriu. Sem abrir os olhos. Porque às vezes, o amor não precisa de palavras. Só de presença. E de Omem que, mesmo sem saber como, continua voltando. Porque o mais difícil não é perdoar. E não desistir. E ele não estava desistindo. Ele estava aprendendo a amar. Sem nome. Sem herança. Sem poder. Só como Coracao. E quando o vento entrou pela janela, ele sussurrou, gracias por não haberme cerrado la puerta. E então, a flor seca, na caixina, soltou o pequeno pétala. E caiu. Sobre o berco. Sobre a mão de Luna. E sobre o Coracao de Omem, que finalmente, deixou de ser rei. E se tornou avo. E talvez, Omem. E o silêncio, não foi beijo. Foi sagrado. Porque, nesse silêncio, nem como livro. Nem como silêncio que ela já havia aprendido a amar. Isabela olhou para o relógio. 10:17, Lucas estava na janela, como sempre. Luna dormia, com a boneca apertada no peito. E o café estava frio. Ele não vem, disse Isabela, baixinho, como se temesse que o vento levasse a verdade. Lucas não respondeu. Só apertou a janela. Como se estivesse segurando o último fio que o ligava ao passado. Talvez tenha mudado de ideia, sugeriu ela, sem convicção. Não, respondeu ele, finalmente. Ele não muda de ideia.
ele muda de Coracao. E hizo, leva tempo. E então, o Sam. Sam distante. Carro parando. Não o Mercedes preto que costumaba vir com motorista. Carro común. Velo. Como motor roncando como velo que não quer moure. Ele solaram para a janela. Na rua, uma figura. Alta. Cansada. Sem paletó. Sem gravata. Sem poder. So como casaco velo, cachecol desfiado, e uma mochila nas costas. Eduardo. Más diferente. Mais frágil. Mais humano. Ele não subiu. Ficou na calcada. Volando para a janela. Como se estivesse esperando que alguém o chamase. Como se soubesse que, desta vez, não podia entrar. Isabela olhou para Lucas. Vai abrir? Ele não respondeu. Só pegou o cobertor de luna. E o levou até a janela. Ela não entendeu. Até que, ele abriu. A janela. E o vento entrou. E com ele, a voz de Eduardo. Fraca. Rouca. Como se tivesse andado por quilômetros só para dizer aquilo. Puedo. Ele comecou. E parou. Como se a palavra, entrar, tivesse se quebrado na garganta. Puedo sentar-me aqui? Perguntou ele, apontando para o degrau da escada. Solo, momento. Isabela olhou para Lucas. Ele não se moveu. Mas olhou para Luna. E então, com a voz mais suave que o vento, disse, puedes. Eduardo não sorriu. Só sentou. No degrau. Como se fosse a primeira vez que alguém lhe permitia sentar sem permissão. Ele tirou a mochila. E abriu. Dentro, não havia presentes. Havia coisas quebradas. O relógio de pulso, o que ele usava no dia em que Lucas saiu de casa. A corda estava partida. O elenco de seda, manchado de lágrimas. O bilhete amasado, como uma frase escrita a canheta, si no te perdono, como vou a enseñarle a ella a perdonar? Eduardo pegou o relógio. E o segurou entre as mãos. Como se fosse o último pedaço de si mesmo. Eu perdí mi trabajo, disse ele, sem olhar para eles. La empresa se quebrou. No fue por máquinas. No fue por concorrencia. Fue porque yo ya no tenía ganas de seguir. Silencio. Isabela não disse nada. Lucas não se moveu. Yo no tenía ahorros. No tenía amigos. No tenía familia. Solo tenía ele apontou para o relógio, e esta mochila. Ele olhou para a janela. Para Luna. Yo no vine a pedir dinero. No vine a pedir perdón. No vine a pedir que me acepten. Ele respirou fundo. E então, com a voz quebrada, como se cada palavra fosse pedaço do seu coração sendo arrancado, disse, vine a decirles que yo no soy el hombre que ustedes creen que yo soy. ¿Entonces quién eres? Perguntou Isabela, sem julgamento. Eduardo fechou os olhos. Soy el hombre que se perdió en su propio nombre. E ele comecou a chorar. Não em lágrimas grandes. Mas em solucos silenciosos. Como o homem que não sabe mais como se permitir sentir. Yo no sé cómo ser abuelo. No sé cómo ser padre. No sé cómo ser hombre. Ele apertou o relógio contra o peito. Yo solo sé que cuando vi a Luna por primera vez, yo sentí que algo dentro de mí se despertó. Ele abriu os olhos. E olhou para Lucas. Yo no te perdí por Isabela. Yo te perdí porque yo tenía miedo de que tú fueras mejor que yo.
Lucas não se moveu. Mas seus olhos ficaram unidos. E agora? Perguntou ele, baixinho. Ahora, Eduardo susurrou, ahora yo no quiero ser mejor que nadie. Solo quiero ser suficiente para que ella no se sienta sola. E então, ele tirou da mochila pequeno envelope. E o colocou no degrau. Esto es para ella. Isabela pegou. Abriu. Dentro, papel. E de seno. Feito com lápis de escoar. Uma criança dormindo. Com coracao ao lado. E abaixo, escrita com letra de criança, abuelo, yo te amo. Isabela olhou para ele. ¿Ela fez isso? Eduardo balancou a cabeça. No. Triste que doía. Ella no me conoce. Pero me amó. E então, ele se levantou. Devagar. Como se cada movimiento fosse último suspiro. Yo no volveré mañana. Isabela ficou parada. Lucas não respirou. ¿Por qué? Porque, si yo vuelvo, yo voy a pedir que me abracen. Y yo no puedo pedir eso. Ele olhou para a janela. Para Luna. Yo quiero que ella me ame, sin que yo le pida. E então, ele deu passo. E outro. E outro. E quando chegou à esquina, parou. E virou. E olhou. Só por segundo. E então, saiu. Sem olhar para trás. Sem dizer adeus. Sem esperar resposta. Isabela olhou para Lucas. Ele foi embora. Não, respondeu ele, com a voz rouca. Ele está aprendendo a ficar. Ela olhou para o deseno. E então, lentamente, colocou o papel sobre o berco. Sobre o peito de Luna. A menina, ainda dormindo, moveu os braços. E apertou. Como se sentisse. Como se soubesse. Que alguém havia ido embora. Mas deixado algo. Mais importante que o nome. Mais forte que o título. Mais verdadeiro que o perdão. O amor, que não pede. Só oferece. E espera. E espera. E espera. E quando o sol se pôs, a janela estava aberta. O vento entrou. E trouxe consigo o cheiro de terra molada. E de flores silvestres. E de homem que havia deixado tudo. Só para aprender. A amar. Sem pedir. Sem exigir. Sem nome. E Isabela pegou a mão de Lucas. ¿Crees que ele voltará? Lucas olhou para o deseno. E sussurrou, não importa se ele volta. Importa que ela já sabe. Que ele existe. E que ele a ama. E isso é mais que o abraço. E o legado. E quando ela subiu, Luna moveu os lábios. E sussurrou, no sono, papá. Isabela olhou para Lucas. Ela chamou ele de papá. Lucas fechou os olhos. No. Ela chamou o homem que a ama. E talvez, o dia, ela o chame de abo. Mas hoje, ela só chamou o coracao. E o coracao não precisa de nome. Só de presença. E ele estava presente. Mesmo sem estar. Porque o amor verdadeiro não precisa de portas. Só de silêncio. E de um homem que, mesmo sem saber como, continua voltando. Só para deixar. Só para esperar. Só para amar. E nesse silêncio, o mundo parou. E por um instante, tudo estava certo. Porque o amor não é o título. É o gesto. E ele tinha feito o gesto. Agora, era com ela. A menina. A neta. A heranca. Que nem sabia que estava sendo amada. Mas sentia.
E iso era o suficiente. Porque o amor não espera por permissão. Ele só espera por alguém que se permita sentir. E Eduardo, finalmente, estava se permitindo. Mesmo sem saber como. Mesmo sem saber se seria perdoado. Mesmo sem saber se voltaria. Ele estava só amando. E isso era mais que qualquer nome. Mais que qualquer imperio. Mais que qualquer herança. E quando a lua se escondeu, o vento sussurrou, ele não é um homem que se foi. É um homem que está aprendendo a volver. E Luna sorriu. Não sono. Porque mesmo sem saber, ela sentia. Que alguém a amava. E que, mesmo sem palavras, ele estava voltando. Lentamente. Silenciosamente. Como Coracao. Isabela estava sentada no chão, junto ao berco, como desenhada criança na mão. O papel já estava pouco amarrotado, mas o Coracao, desenhado com lápis de soar, ainda brilhava, como se tivesse sido feito como sangue de alguém que não sabia mais como amar, mas tentava. Lucas não dormiu. Ficou na cozinha. Como café frio na mão. E o silêncio na alma. E então, o Sam. O Sam tão suave que parecia vir de dentro da parede. O toque. Leve. Na porta. Não batida. Não chamado. Só o toque. Como se alguém estivesse segurando a macaneta, mas não tivesse coragem de girar. Isabela levantou-se devagar. Olhou para Lucas. Ele não se moveu. Mas seus olhos ficarão vidrados. Como se já soubesse. Como se sentisse. Que aquele toque não era de homem que vinha para pedir. Era de homem que vinha para se entregar. Ela caminhou até a porta. Parou. Respirou. E abriu. Lá fora, não havia carro. Não havia paletó. Não havia mochila. Havia apenas Eduardo. Nus. Só como uma camisa vela, calça rasgada, e os pés descalcos. Ele não olhou para ela. Olhou para o chão. Como se tivesse vergonha de seus próprios pés. Puedo. Ele sussurrou. Isabela não respondeu. Só fez passo para o lado. E deixou a porta aberta. Ele entrou. Devagar. Como se cada passo fosse juramento. Como se cada centímetro que avançava fosse pedaço de si mesmo sendo deixado para trás. Ele não foi até o quarto. Não foi até Luna. Ficou no corredor. E olhou para a parede. Na parede, havia uma foto. Uma foto antiga. De Lucas, aos 10 anos. Sentado no jardim da mansão. Com livro na mão. E Eduardo, atrás dele. De pé. Olhando. Sem abraçar. Sem sorrir. Sem dizer nada. Apenas, observando. Eduardo olhou para a foto. E então, com a voz quebrada, como se estivesse falando como fantasma, disse, yo, no la recuerdo. Isabela não disse nada. Só se aproximou. E colocou a mão sobre a dele. ¿Que no recuerdas? Recuerdo que estaba aquí. Que tenía el libro. Que estaba feliz. Pero, no recuerdo que yo estaba detrás de él. Ele apertou os olhos. Como se estivesse tentando ver a través do tempo. Yo, no lo abracé. No le dije que estaba orgulloso. No le dije que lo amaba. Yo solo, lo vi. E então, ele se virou. E olhou para Isabela. Como solos cheios de lágrimas que não caíam. Yo no sabía que el amor no se mide por lo que se da. Entonces, ¿cómo se mide? Perguntou ela. Se mide por lo que se deja. Ele olhou para a porta do quarto. Para Luna. Yo dejé todo, pero no dejé nada. Isabela não respondeu.
So apontou para o chao. Na frente dele, havia pequeno objeto. Botao. De uma camisa. Antiga. Ela o pegou. Este era de la camisa que llevaba el día que te fuiste. Eduardo oló. E engolió en seco. ¿Cómo lo tienes? Lucas lo guardó. ¿Por qué?